conosco o nosso querido César Queiroz, que vai trazer o fruto das suas reflexões. Ele tem um tema ali, mas ele disse que ia falar de amor. Boa noite, irmãos, amigos queridos, companheiros que estamos aqui nos vendo pela primeira vez, todos muito bem-vindos. É com grande alegria, como já disse o Luiz Otávio, como disse a Miriam, que a gente vem a essa casa mais uma vez. Porque quando aqui chegamos, já sentimos o envolvimento, já sentimos a aproximação dos bons espíritos, acalmando, tranquilizando nossos pensamentos, harmonizando a nossa lida, a nossa jornada aqui, e que possamos aproveitar esses momentos da melhor maneira possível, né? Refletindo um pouco sobre o tema que nos foi proposto, né? Mas, com certeza, como disse o Luiz Otávio, aprendi com ele, invariavelmente, a nossa tentativa é falar de amor, né? O tema pode ser o que for, nós vamos sempre tentar falar de amor, porque essa é a nossa melhor aprendizado, nossa melhor tentativa, aprender a amar mais, aprender a amar melhor, aprender a amar mais incondicionalmente, né? E isso, durante todo o Evangelho, durante toda a doutrina, vem com diversas ferramentas, com diversos ensinamentos, com diversas proposições, nos trazer caminhos, jornadas que a gente pode traçar no sentido de amar mais. Uma delas é julgar menos, né? Ou seja, ama mais, quanto menos julga o outro. É uma delas, a Miriam trouxe aqui agora, né? Outra que eu vou falar hoje está no Sermão da Montanha, no capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das bem-aventuranças que está no Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Mas para iniciar essa fala, eu queria antes preparar ainda mais os nossos corações com uma poesia de Cruz de Souza, que fala glória aos humildes, porque é disso que vamos falar. Portanto, glória aos humildes. Ai da ambição do mundo, ai da vaidade, que se mergulham sob a noite escura, noite de dor que além da sepultura nos afasta da vida e da verdade. Só o caminho divino da humildade pode ofertar a luz radiosa e pura, que vem salvar a mísera criatura confundida no abismo da impiedade. Pobres da terra, seres infelizes, cheio de pranto e de cicatrizes, levantai vosso olhar sereno e forte. Não maldigais a ulceração da algema e esperai a vitória alta e suprema, que Jesus vos prepara além da morte. Esse é um poema de Cruz de Souza que exalta exatamente aquilo que vamos tentar, numa das possíveis linhas de raciocínio, porque são as mais variadas possíveis, né, para a pessoa, quando estuda esse tema, e se a gente for, por exemplo, no YouTube, falar sobre palestras ou exposições ou estudos sobre essa parte do Evangelho, bem-aventurados os pobres de espírito, a gente vai ver as mais diversas aproximações do tema, né? Escolhemos uma e tantas outras, como disse o Luiz Otávio na prece, que vocês possam aproveitar e fazer as suas, né? As suas próprias aproximações, as suas próprias conclusões, as suas próprias internalizações do tema que é proposto, né? Mas o Sermão do Monte, antes da gente entrar no tema propriamente, o Sermão do Monte ele é de grande importância. Ele é de tamanha importância que Mahatma Gandhi, né, o grande discípulo de Deus que implantou a teoria da Satyagraha, a teoria da não violência na Índia, ele falou uma vez: se nada mais sobrasse de escrito sobre o mundo,
mas restasse apenas o Sermão do Monte, tudo estaria salvo. Tudo estaria ali. Né? Tal a importância do Sermão do Monte, porque é um roteiro longo que está descrito nos evangelhos, nos 4 evangelhos e talvez em outros ainda. Está descrito de uma maneira assim meio que difusa nos três evangelhos. Mas no de Mateus está muito bem descrito, porque ele usa quase todo o capítulo 5, 6 e 7, principalmente o 5, para descrever o Sermão do Monte. Né? Mas, até para que a gente entre nessa vibração do Sermão do Monte, um pouquinho d'água, para que a gente entre nessa vibração do Sermão do Monte, eu vou contar para vocês, para aqueles que já leram, se lembrem, para aqueles que não leram, leiam, no Boa Nova, no capítulo 11, Humberto de Campos conta uma passagem, através de Chico Xavier, exatamente que se chama Sermão do Monte. Ele conta mais ou menos assim, que os discípulos, né, eram, volta e meia, abordados por grupos de pessoas, às vezes grupos maiores, às vezes grupos menores, às vezes até individualmente, porque eles procuravam entender o que o Cristo falava, então procuravam os discípulos para terem explicações, para terem orientações. Então, volta e meia, os discípulos eram bastante assediados por cristãos novos que estavam ali tentando entender o que o Cristo dizia. Né? E numa dessas oportunidades, Levi, né, que era cobrador de impostos, tinha uma casa bonita, tinha uma casa mais bacana, era o melhor posicionado socialmente, foi procurado por 3 pobres de situação físico-financeira lá naquela sociedade. E aí ele começa a dizer, né, que a Boa Nova, o Evangelho, era um Evangelho que deixava a gente construir dentro de nós o reino de Deus e aí alcançar determinadas situações e tal. Mas aí ele meio que se confunde ali no meio da situação e ele diz assim, mas o que vocês, tão necessitados, tão pobres, podem contribuir com a construção do reino de Deus no coração alheio? Né? Vocês não podem contribuir, porque vocês são muito necessitados, vocês são muito pobres, né? E aí ele estava conversando, daqui a pouco chega Filipe, chega mais um, chega o Cristo, né? Chega Jesus. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Chega o Cristo e Levi, achando que ia assim, contar uma situação meritória para ele, diz assim, bom, mestre, então, recebi aqui fulano, beltrano, ciclano, eles chegaram aqui, e eu falei para eles isso, aquilo outro. Né? O mestre estava ouvindo, até ali estava tudo bem, ele falando da construção do reino de Deus. Aí, mas lá pelas tantas ele disse, mas aí, então falei para eles, mas o que vocês podem contribuir, né? E aí o Cristo, que não perdia a oportunidade para dar uma lição, né? Dava lição a todo momento e a toda ação, a todo olhar, a toda fala, disse para ele, Levi, é exatamente o contrário, Levi. Esses são aqueles que a gente precisa acolher, aqueles que vão ser exatamente os herdeiros do reino de Deus. Né? E aí ele dá toda uma lição, e aí o Levi fica prestando atenção, os outros discípulos vão chegando e vai aumentando o grupo que estão na casa de Levi. Né? E aí, até que a conversa ameniza e tal, e eles naquela troca, Levi toma aquele puxãozinho de orelha, mas incorpora, fica legal, dá aquela vestida na carapuça e tal, e diz, tá, mestre, então tá bom, mas aí fica aquele negócio. E aí o mestre, alegremente conversando e tal, diz assim, vamos dar uma volta, vamos até um monte aqui perto. É aí que ele prega pela primeira vez o sermão, organizadamente, é aí que ele prega o Sermão do Monte. Né? Então, aí é conclusão minha, tá? Isso que eu contei está contado por Humberto de Campos. Conclusão minha. Bastou ele ver
que o próprio discípulo, Levi, que era uma pessoa culta, era um cobrador de impostos, que tinha estudado as leis, que era uma pessoa que tinha facilidade em falar, em ler, em compreender, não tinha entendido a essência daquela mensagem. Aí ele falou, bom, vamos dar um passeio ali, que eu vou falar para vocês, e para mais uma multidãozinha que vai estar ali, vou falar uma série de coisas que vocês vão aproveitar pelos próximos milênios. Né? Aproveitem pelos próximos milênios. E aí saiu o Sermão do Monte. Né? É sensacional esse. Aliás, o Boa Nova todo é sensacional. Né? Toda vez que eu leio qualquer capítulo do Boa Nova, eu choro. Eu choro porque é emocionante, aquela ligação com Cristo. Né? A gente, de certa forma, tem saudade do Cristo. Né? E aí, no Sermão do Monte, Mateus conta lá no capítulo 5 exatamente as bem-aventuranças. Né? Fala também de que somos o sal da terra, né? De que somos a luz do mundo. Fala uma série de coisas importantes para que a gente possa confortar os nossos corações dentro das nossas pequenices, das nossas coisas que a gente ainda tem de dificuldade, mas que a gente compreenda de que com um pouco mais de esforço, com um pouco mais de vontade, a gente está no caminho, vai seguir o caminho e vai chegar lá, porque todos vamos chegar lá. Né? Então, o Sermão do Monte é isso, é ao mesmo tempo um roteiro, ao mesmo tempo um incentivo, ao mesmo tempo um acolhimento do Cristo em nome do Pai. Né? E aí vem o que a gente agora vai entrar propriamente no tema, que é o capítulo 7 do Evangelho, dos itens 1 a 6, é o comecinho ali do Evangelho, né, do comecinho desse capítulo no Evangelho, os itens 1 a 6, que fala exatamente de bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Isso está em Mateus 5, versículo 3, exatamente uma das bem-aventuranças. Né? Numa tradução mais moderna e mais contemporânea, a gente poderia traduzir, e aí fica mais compreensível, bem-aventurados por felizes e pobres de espírito por humildes. Então, felizes aqueles que sabem ser humildes. Fica mais compreensível, né? Porque bem-aventurança é uma coisa que tem que ter uma certa interpretação, mas traduzida por felizes, simplifica e vamos dizer assim, vou falar por mim, tá? Desce no meu nível. Desce no meu nível. Felizes desce ao meu nível. Bem-aventuranças me parece uma coisa assim meio celestial. Felizes aqueles que podem, sabem e querem ser humildes. Né? Porque pobres de espírito é uma expressão que, se não bem entendida, passa para aqueles que são detratores do cristianismo, detratores da obra do Cristo, né, como sendo uma coisa que ele fala daqueles que são simplórios, são ingênuos, são tolos. Né? Seriam, então, felizes os tolos? Não é isso. Né? Não é isso que o Cristo disse. Né? Não é essa a interpretação trazida por todos os bons espíritos, por todos aqueles que, sabendo mais do que eu, interpretaram essa parte. Então, na verdade, nós estamos falando de humildade. Por isso, aquele poema de Cruz de Souza no início, que fala dos humildes. Né? Então, falar de humildade é falar, por exemplo, da gente compreender as nossas reais capacidades. Compreender as nossas reais capacidades é se autoconhecer de alguma maneira. Porque quando a gente meio que malbarateia essa situação do autoconhecimento, a gente se acha competente para coisas que não somos, ou a gente se acha incompetente para coisas que já temos competência. E humildade não é só ser menor em alguma situação, não. É também reconhecer que nós já temos algumas capacidades.
Eu sou humilde se eu reconheço que uma determinada coisa me cabe fazer porque eu sei fazer e posso fazer. E que outras não faço porque ainda não sei fazer, mas que quero aprender e tenho que pedir ajuda para fazer, né? Nesse ponto, eu vou parar para contar um caso recentíssimo de mim para comigo, né? Sábado eu tomei a 3ª dose. Domingo eu capotei. Ontem eu capotei, né? E aí, capotado, fui ali ver algumas pendências que eu tinha na minha agenda, né? Estou com uma agenda de trabalho meio apertada e tal, não sei o quê. Eu falei, bom, vou aproveitar que o domingo aqui é em casa, né? De pijama e tal, que tendo que cuidar de mim, dando remedinho por causa da febre, etc. Eu ali naquela moleza o domingo todo. Eu fui olhar e olhei que eu tinha uma palestra hoje, rapaz, eu não sabia. Eu me toquei que eu tinha uma palestra hoje. Aí, que falou, e agora? Eu falei, rapaz, será que eu falo meio assim, meio de improviso? Né? Porque algumas pessoas têm capacidade de falar de improviso, né? Falam de repente. Tem algumas pessoas que têm capacidade. Mas eu procurei a minha humildade e disse, mas eu não tenho essa capacidade. Se eu não estudar, os bons espíritos não vão me intuir, vão me deixar aqui calado. Então, eu queria dizer que não sei o que dizer, né? Porque não tenho essa competência ainda. Então, eu tive que, dentro da minha humildade, graças a Deus, já medicado pela esposa, já estava sem febre, já estava melhor, sentei no computador, fui ler o Evangelho, fui estudar. Foi uma tarde agradável estudando o Evangelho e me preparando para vir aqui falar com vocês, né? Por quê? Porque humildade não é achar que eu não tenho competência para fazer a palestra, mas é reconhecer que sem estudo ela seria muito pior ou até mesmo pouco intuída pelos bons espíritos, né? Então, não estou querendo dizer que eu sou humilde, não. Estou querendo dizer que nesse momento eu tive um choque de humildade, porque se não tivesse não ia dar certo, né? Toma aí para você aprender. Mas foi mais ou menos assim. De repente me vi. E aí hoje descobri que eu tenho outra quinta de manhã. Então, na verdade, a semana tá bacana, né? Mas assim, precisa de reconhecer, nós precisamos de reconhecer as nossas competências, né? E isso demanda, voltando ao ponto que parei, autoconhecimento. A partir do autoconhecimento, responsabilidade, né? Porque quando você reconhece em você competências para fazer coisas que você alegaria não poder fazer por preguiça, dizendo que é um determinado grau de humildade. Não é preguiça mesmo, é falta de vontade, né? Mas você já pode fazer. E reconhecer que outras você não pode ainda fazer se não tiver ajuda, se não tiver competência, ou deixar um pouco a cargo de outro fazer contigo ou por ti, né? Então tem que ter responsabilidade. E essa responsabilidade tem que vir cercada dessa moral crística. Por quê? Porque se ela não vier cercada dessa moral crística, ela não vai ser amorosa, né? E aí, quando ela não é amorosa, a gente não aprende, não treina esse tipo de coisa. Porque você pode ter um autoconhecimento, ser altamente responsável e fazer isso sem nenhum amor no coração, não pode? Pode. Você pode fazer tudo isso sem nenhum amor no coração. Então, há que ter esse grau de amorosidade, de cristandade, de moral crística, para que a gente possa cercar esse nosso treinamento na humildade da melhor maneira possível, né? Os pobres de espírito, os humildes, eles são aqueles que criam situações baseadas basicamente na sua descendência divina, né? Porque se nós não
acreditássemos que somos filhos de Deus, né, irmãos do Cristo, né, envolvidos por todos esses espíritos que nos ajudam, o que a gente pensaria? Que nós somos o bambambam dos bambambam. Eu faço porque eu sou bom, né? Que Deus que nada, meu irmão, né? Que Jesus, que esse camarada que conversou lá, essa conversinha fiada, que bom espírito, que Maria, né? Então, essa humildade vem dessa certeza de que nós estamos sob uma proteção escandalosa, como dizia a tia Vera, né? A proteção é escandalosa, né? A proteção é tamanha que eles me deram uma febre para eu me tocar que eu tinha que estudar, né? A proteção é tamanha que eles colocam na nossa frente soluções de problemas que a gente nem poderia imaginar. Faz com que a gente sonhe com coisas e seja intuído de coisas que a gente também não poderia imaginar. Tudo isso desde que nós sejamos humildes para reconhecer que aquilo não é nosso, é de outro, que veio do outro para nós, para nos ajudar, para nos orientar, para nos envolver, para nos proteger, para nos encaminhar, não é isso? Porque se não fosse assim, a gente pensaria, como alguns ainda pensam, né, que são eles os que são os donos da bola, né, os reis da goiabada, como dizem aí por aí, né? Mas não são, né? Esses que não são os humildes são os orgulhosos ao extremo, porque orgulho ainda é um dos nossos principais problemas, né? Orgulho e egoísmo, né? Orgulho e egoísmo ainda é um dos principais problemas da Terra no momento evolutivo dela, portanto, de nós todos, né? Uns em maior grau, outros em menor grau, um com umas características, porque tanto orgulho como egoísmo tem outros nomes, tem outras nuances, não são só orgulho estrito senso. Tem o orgulho estrito senso, orgulho lato senso, né? Tem o egoísmo estrito senso e o egoísmo lato senso. Então, tanto estrito senso como lato senso, isso varia de pessoa para pessoa, de grau em grau, mas nós todos temos ainda muitas características de orgulho e de egoísmo. Mas como nos reconhecemos filhos de Deus, né? Seres que vão para a eternidade, que fomos feitos para a eternidade, né? Desde lá do átomo até o arcanjo, né? Fomos feitos para essa eternidade. Temos a orientação de Jesus no leme da coordenação do planeta. Temos a orientação dos anjos que guardam os países, as cidades, né? No caso do Brasil, de Ismael, né? No caso de outros países, outros anjos guardiães, né? E aí, se a gente reconhece isso, a gente pelo menos já tem um grau de avanço nesse item de humildade, no sentido de reconhecer que muito das coisas que a gente decide, muito das coisas que a gente faz, elas não são oriundas do nosso próprio pensamento, da nossa própria inteligência. Elas vêm de outros e vêm para nos ajudar, né? E aí ele vem falando de algumas outras passagens do Evangelho. No item 3 ele fala, aquele que se tornar pequeno como uma criança, esse herdará também o reino dos céus, porque aquele que serve uma criança, a mim mesmo estará servindo. Né? Isso é uma outra passagem que está também em Mateus, no capítulo 18, já não mais no capítulo das bem-aventuranças. Né? Depois, no seguinte, ele fala, aquele que quiser tornar-se o maior, que seja servo de todos. Né? Isso também está mais adiante, numa passagem que está também em Mateus 20. Né? E mais à frente, a mãe de João e Tiago
leva os dois até o Cristo e oferece os dois, mas pedindo que eles fiquem à direita do Cristo e à esquerda do Cristo. Ou seja, ela queria botar os dois já na janelinha, né? Ela chegou lá e disse assim, já tinham 10. Eles ficaram até meio irritados. Conta aqui no Evangelho. E os 10 ficaram meio irritados com a mãe de João e Tiago, né? Os filhos de Zebedeu, João e Tiago, no caso, conhecido que eram 2 Tiagos, né? Esse é o Tiago maior. Tiago maior e o Tiago menor. Ele não era maior porque ele era melhor, não. É porque ele era mais alto só mesmo, né? Tiago mais alto, Tiago mais baixo, né? Então, o Tiago maior, que era o irmão de João, e João são levados pela sua mãe e chegam até o Cristo e ela diz para ele, Jesus, aqui estão meus filhos, queira levá-los e coloque-os, quando for aos céus, um à sua direita e outro à sua esquerda. Ele falou, mas será que eles vão beber do que eu vou beber, do cálice que eu vou beber? E eles responderam, vamos. E aí o Cristo não diz isso não. Ele sabia que eles iam. Porque tanto Tiago quanto João, e principalmente João, beberam bem do cálice que o Cristo também bebeu, né? Do cálice do sofrimento, do cálice da servidão, do cálice da exemplificação, né? Eles fizeram isso muito bem. Mas, então, o Cristo sabia que eles iam beber. Vocês vão beber do cálice que eu bebi? Que eu vou beber? Vamos. Aí ele falou, ok. Mas mesmo assim, isso não sou eu que digo. É meu Pai que vai dizer se vocês vão ou não vão ficar, onde vocês vão ficar. Aí os outros deles disseram assim, mas que coisa, para chegar agora e já quer, esses garotinhos já querem sentar na janelinha, rapaz, né? Diria o amigo Romário, né, né, Julinho? O amigo Romário, já querem sentar na janelinha? Eles já queriam, mas de certa forma podiam. De certa forma, podiam já sentar em alguma janelinha. Não iam disputar com os outros, mas eles tinham seus méritos para também reivindicarem uma janelinha ali naquela Kombi, né, do Cristo, vamos dizer assim, naquele carro que o Cristo estava levando com eles, né? Então você veja que são passagens que estão também nesse capítulo que falam de se tornar menor, de ser mais humilde, de ser mais servil, de servir antes de ser servido, porque o próprio Cristo disse, eu vim para servir e não para ser servido, né? De ser ciente das suas capacidades e fazer o seu esforço para fazer aquilo que estava ali escrito, né? João, isso eu vi num desses estudos que eu fiz ontem, né? João, eu não sabia disso não sei se você sabe, mas João foi escolhido pelo Cristo para liderar do mundo espiritual a codificação. Ele era o líder, claro que o líder maior era o Cristo, mas ali daqueles outros espíritos que estavam ali, dando Ferdinando, Lacordaire e outros, né, diversos, né, Joana de Ângeles, Emmanuel, todos que estavam ali fazendo algum tipo de comunicação, eram coordenados por João. Eram coordenados por João. Ou, para quem preferir, por João ou Francisco de Assis. Tanto faz, né? Porque são o mesmo espírito em encarnações distintas, né? Mas então João era aquele que quando Cristo foi crucificado, ele disse para Maria, mulher, aí está seu filho. João, aí está sua mãe. E eles viveram juntos, se apoiando, até Maria desencarnar, quando João já tinha 80 anos, e depois ele viveu ainda por mais alguns anos, João desencarnou com quase 100. Né? Tentaram desencarnar ele antes, mas não conseguiram. Aí ele desencarnou naturalmente, já bem velhinho. Tentaram botar ele numa panela de óleo quente, aí os caras botaram a panela de óleo quente, foram embora, acharam que no dia seguinte iam pegar ele morto, ele sai lá de dentro, os caras correram. João é fantástico, bom, eu sou fanzoca de João, de Francisco de Assis, eu não sei você, mas tudo que eu posso saber deles, e fiquei sabendo agora que ele é o coordenador
no mundo desencarnado dos espíritos que iam comunicar-se, né? Então é esse que chega lá e diz, eu vou beber do seu cálice, eu vou beber junto contigo. Eu não sei se Tiago está à esquerda, mas eu acho que João está à direita. Eu não sei. Aí a opinião minha, vocês, cada um tem a sua, né? Cada um também tem suas preferências, né? Cada um tem... Minha esposa, por exemplo, prefere Santo Antônio, né? Mas Santo Antônio foi discípulo de São Francisco, né? Quer dizer, João, quando foi reencarnar como São Francisco, ele convocou 200 espíritos, entre eles Santo Antônio, para encarnarem no mesmo período, nas mesmas regiões, para fazerem o mesmo tipo de trabalho. Então, Santo Antônio é um dos 200 que reencarnou com João, como Francisco de Assis. Mas aqui eu estou contando muito essa história, mas é só para dizer que da grandeza desse espírito, João Evangelista, né, que a mãe, num primeiro momento, diz assim, bota ele aí no seu time e conta com ele. E pôde contar com ele e ele cumpriu com humildade, mas com firmeza, sabendo que pode fazer o que fez e reconhecendo que não podia fazer coisas que a gente lê na biografia de Francisco de Assis, momentos em que ele diz, Senhor, me acode porque está ruim, está difícil, não está dando para eu tocar sozinho. Então, esses momentos são momentos importantíssimos para a gente reconhecer a verdadeira humildade. Humildade não é se diminuir, não é se vilipendiar, é se colocar de uma maneira, de uma postura real, verdadeira, perante si, conhecendo as suas capacidades e as suas dificuldades, e principalmente perante o Cristo, né? No item 3, 4 e 5, então, ele fala disso, aquele que for maior como uma criança, aquele que for menor como uma criança, se tornar pequeno como uma criança, aquele que aquele que quiser ser maior, que sirva mais, e fala da capacidade de operação, de operatividade de João, de Tiago e dos apóstolos em geral, né? Os discípulos do Cristo em geral, né? Aí no item 6 ele vem exatamente arrumando essa questão do que é essa humildade, do que a gente quer efetivamente ser pobre ou ser rico, né? Porque pobre de espírito é ser humilde. Então, o que seria ser rico de espírito, né? O que seria ser rico de espírito, né? E aí, aqui ele traça mais ou menos uma linha do pensamento do que é ser versus ter, né? Quando você tem, você é rico do perecível. Quando você é rico do imperecível, né? Então, ser rico do imperecível, ser rico do amor do Pai, ser rico da confiança, ser rico da humildade, ser rico do trabalho no bem, isso é ser uma pessoa melhor, um homem melhor, uma mulher melhor, um ser humano melhor. É isso, é ser rico do imperecível, daquilo que a gente pode levar, daquilo que a gente vai efetivamente galgar com o nosso esforço, com a nossa vontade, com a nossa jornada, né? Com a nossa jornada dentro dessa linha de esforço e de vontade, né? Então, todos nós podemos ser humildes, né, quando reconhecemos essa superioridade de Deus, do Cristo, dos bons espíritos, desses espíritos que já aprenderam mais que nós, que já sabem mais que nós, e que a gente possa fazer a nossa parte, né? Nesse mesmo capítulo, eu não vou ler porque o tempo não vai dar, nem caberia talvez, esse capítulo todo, item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, são passagens do Evangelho com comentários de Kardec.
O primeiro item que vem um outro espírito falar é Lacordaire, no item 11. E é uma página lindíssima, que eu aconselho todos a lerem, assim que puderem, o item 11 do capítulo 7, que é uma página de Lacordaire. Ó vós encarnados que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. E aí ele começa a discorrer sobre aqueles que precisam se tornar humildes, né? O orgulhoso, o rico, o que se acha mais bonito, mais poderoso, né? E que entendam que essas coisas são do ter, não são do ser. E aí ele fala, e aí tem uma passagem linda que é, nesse item ele fala a uma mãe que é pobre e quer alimentar os seus filhos. Olha que passagem bonitinha. Bonitinha não, lindíssima. Bonitinha é... Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais, curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguir um pedaço de pão. Ó, inclino-me diante de ti, quão nobremente santa és, e quão grande os meus olhos, e quão grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. Né? E isso vem de encontro ao que Luiz Otávio falava no início, dos diversos trabalhos que a nossa casa tem, das diversas frentes de trabalho que nos oportunizam exatamente olhar para o outro, esquecer um pouco de nós, né? E aí treinarmos essa humildade, na certeza de que já somos competentes para ajudar ao próximo, mas que dependemos também da ajuda do alto para podermos cumprir essa tarefa e tantas outras da melhor maneira possível. Porque sempre temos oportunidade de não julgar, trabalhar, desenvolver, e a Casa Espírita é um local que dá muitas dessas oportunidades. Muitos outros lugares também dão, né? Não é a Casa Espírita, não tem esse privilégio de ser o único lugar onde se faz trabalho no bem. Não, jamais. Mas é um lugar que tem por obrigação abrir frentes de trabalho no bem. E quase todas as casas espíritas têm, ou todas, não sei, mas essa aqui com certeza tem. Tem muitas frentes de trabalho, tem muito trabalho no bem, tem trabalho na Rocinha, tem trabalho nas ruas, tem trabalho de acolhimento, tem trabalho de assistência espiritual, tem trabalho de assistência material, tem trabalho a dar com pau. Então, qualquer um de nós que queira se envolver com esses trabalhos, em todos os níveis, tá? Pode ser financeiro, pode ser pessoal, de trabalhar efetivamente, ou até mesmo só de sustentação, né? De saber que aquele trabalho existe, indicar pessoas, estar ligado àquele trabalho, né? São várias as maneiras da gente fazer a nossa participação, porque somos companheiros unidos nessa jornada evolutiva através da doutrina dos espíritos. E para encerrar, eu vou exatamente falar de um outro poema de Casimiro Cunha, que fala aos companheiros da doutrina, a nós todos. Examinada de perto, a luz da nossa doutrina é sempre a lição que ensina a paz do caminho certo. Necessário é discernir a mistura, a ganga, o véu, muita vez a água do céu torna-se em lama ao cair. O mal vem de ouvidos moucos ou de olhos nevoados. Há sempre muitos chamados, escolhidos, muito poucos. Verdade é que o coração que abrace a nossa doutrina penetra numa oficina de esforço, de luta e de ação. Já não deve andar a esmo nas estradas da ilusão, mas buscando a perfeição na perfeição de si mesmo. Portanto, é nossa divisa
oração e vigilância, no bem que é bem substância da crença que diviniza no Evangelho de Jesus. Paz e bem a todos. Ficamos até envergonhados de romper o silêncio de reflexão. Obrigado, César. Vamos agradecer. Jesus, querido amigo, obrigado por estarmos aqui, nessa casa de amor, nos preparando neste momento para o momento do passe, um momento que receberemos as dádivas do alto, por intermédio dos médiuns, por intermédio dos desencarnados, dos espíritos amorosos que trabalham nesta tarefa, distribuindo a cada um as energias necessárias, as energias que nos pacificam e que nos sustentam quando aqui estamos. Então vamos passar 1 minuto e meio ouvindo uma música, concentrados e abertos a receber essa energia do alto. Graças a Deus. Jesus, querido amigo, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta grande família espiritual. Obrigado, Jesus, por essa falange de espíritos amorosos que nos sustentam, nos dirigem, nos acolhem, nos abraçam, nos trazem essa energia benfazeja que nos enche o coração. Obrigado, Jesus. Obrigado por fazermos parte dessa falange do bem. Obrigado por já estarmos aflitos. Obrigado, Mestre, por essa casa bendita. Obrigado, Mestre, pelos teus exemplos, teus ensinamentos. E que possamos, Mestre, com esse coração grato, dividir essa boa vibração com as pessoas que nos cercam,
nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos lares, nas ruas, que possamos levar esse olhar de boa vontade que Tu nos trouxeste. Obrigado, Mestre querido, obrigado, obrigado, obrigado. E assim pedimos licença a esses espíritos que tanto nos enchem o coração. Pedimos licença a Maria de Nazaré, nossa mãe querida. Pedimos licença a Francisco de Assis, a João. Pedimos licença a Ti, Mestre querido, mas principalmente a Deus, nosso Pai, para que de nossa parte possamos dar por encerrada a reunião desta noite, com muita paz nos corações. Graças a Deus.